Buenas tardes, está no ar o 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, o podcast que é também videocast, você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, também em nossas redes sociais e na Rádio Brasil de Fato, no seu carro, em casa, no seu trabalho, onde você estiver, no 98.9. Eu sou Igor Carvalho e hoje nós vamos juntos até às 16 horas. E aqui, compondo a bancada do 3x4 comigo, está essa presença que muito me alegra quando vem. Nosso norte intelectual aqui, José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-congressista. Tudo bem, Genuíno? Tudo bem, é um prazer. Você também me alegra e me anima. Toda a equipe do Brasil de Fato. Tá certo, obrigado pela gentileza. E Adriano Diogo, histórico deputado estadual em São Paulo, líder da Comissão Nacional da Verdade. Adriano Diogo, muito obrigado e muito obrigado por aceitar o convite nesta data. Eu que agradeço. Legal, eu queria começar a abrir assim com os dois, saber como vocês recebem as vésperas dos 62 anos do golpe militar no Brasil, como vocês recebem a notícia de que pode haver punição para torturadores no Brasil. Genuíno, rapidamente contigo. A memória com justiça e reparação ilumina o presente e o futuro. Adriano. Só se for pós-mortem. Porque depois de 62 anos, todos os caras que tiveram matando, perseguindo e torturado já foram embora. Só se pegar a geração do general Heleno, da turma do Haiti. Porque os da nossa geração, todos morreram. Até o Curió morreu outro dia. Tá certo. Então, você já percebeu, o tema do Brasil de Fato hoje do podcast 3x4 é justamente a memória dos 62 anos do golpe de Estado. Nós vamos falar aqui faremos mais do que um resgate histórico, nossa conversa acontece no momento de encruzilhada para a justiça brasileira. O STF julga os crimes, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Flávio Dino e a provocação do Alexandre de Moraes, debate os limites da lei de anistia de 1979. O que está em jogo são os crimes imprescritíveis, como sequestro e ocultação de cadáveres, que puderam continuar impunes sob o manto da lei de anistia, que na prática serviu de escudo para torturadores que cometeram crimes bárbaros no período entre 1964 e 1984 no Brasil. Para entender o impacto desse julgamento que está no STF, nós vamos conversar aqui com o Adriano Diogo, vamos conversar aqui com o José Genuíno, que sentiram no próprio corpo a brutalidade do Estado, foram presos, torturados e viram companheiros e amigos desaparecerem nos porões da ditadura. Eles trazem o testemunho de quem enfrentou o Estado brasileiro e o arbítrio, tanto em São Paulo quanto na guerrilha do Araguaia. E nossa pauta hoje, ela não pode ser apenas sobre o passado, porque o passado também joga luz para o futuro. Ela será sobre o que podemos esperar a partir desse julgamento para que crimes como esses não voltem a acontecer e para que a ditadura não volte a ser atacada e para que a democracia não volte a ser atacada novamente, como foi em 8 de janeiro de 2023. É importante dizermos que esse julgamento que corre no Supremo Tribunal Federal, ele tem como alvo 2 militares. Lício Augusto Ribeiro Maciel, que atuou na linha de frente de repressão à guerrilha do Araguaia, maior movimento de resistência armada rural desse país, e também alcança o delegado Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha, uma das figuras mais nefastas da história brasileira. O STF sinaliza, então, que o Brasil está pronto para discutir esses crimes. Essa legislação pode alcançar esses criminosos, pode alcançar esses torturadores. É para isso que estamos aqui, é para isso que vamos conversar com essas duas figuras importantíssimas, que muito me honra que estejam aqui conosco hoje para falar sobre isso. Genuíno, vou começar contigo. Você esteve na linha de frente da guerrilha do Araguaia. Se lembra do Lício? Que memória que você tem de Lício Augusto Ribeiro Maciel? Além da memória, o que você sabe sobre os crimes cometidos por esse sujeito? Quando eu fui preso como camponês, só depois em Brasília, quando eu fui identificado com óbito de Biúna, eu passei a ser interrogado e ser torturado de capuz. Portanto, eu não vi essa figura, mas eu sei que ele teve um papel destacado
na linha de frente, porque lá tinha a ocupação da região, tinha a turma do combate da linha de frente e tinha o pessoal que fazia as investigações na base dos interrogatórios e da tortura. O que aconteceu no Araguaia, é importante resgatar essa memória, foi uma barbaridade, um terrorismo público, não escondido. Hoje você tem um terrorismo sem pudor. Lá no Araguaia era o terrorismo sem pudor. Tudo era às claras. Inclusive eu tenho uma lembrança muito forte, que eu fiquei preso lá no Xambioá, naqueles buracos onde os presos ficavam, porque não tinha cela, né? E naqueles buracos a gente acompanhava todos aqueles fatos, desde das pessoas que eram interrogadas, torturadas, as pessoas que eram trazidas da selva, os corpos que eram trazidos e pendurados em helicóptero, e a população da região que vivia um estado de terror. E essa linha de frente dos militares que atuaram no Araguaia, isso precisa ser recuperado de uma maneira de reparatória e de uma maneira de justiça. Depois, veja bem como são as coisas. Quando eu estava sendo interrogado numa das CPIs da Câmara, o atual ex-presidente da República, que eu não vou citar o nome dele, porque eu não falava com ele, nem apertava a mão dele, ele levou para a sala de interrogatório esse militar da reserva. Estava presente. E foi um senador do PSDB que levantou uma questão de ordem, o Arthur Vigílio, para que o interrogatório fosse interrompido, porque ele estava presente na sala, aquilo era um constrangimento para o meu interrogatório. Naquele clima do mensalão. Como eu te falo, eu vivi 2 momentos da tortura. A tortura no corpo que chega na alma e a tortura na alma que chega no corpo. As duas são tortura, porque a tortura é a coação, é a barbaridade, é você ser destruído na tua resistência, no limite. Você vive o limite da vida e da morte, a vida e a morte permanentemente. E a gente viveu esse processo. Eu fiquei incomunicável 1 ano e 1 mês, e nesse processo de interrogatório a gente ficava equilibrando a vida, a morte, a vida, permanentemente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, Genuíno. Só passar aqui pro Adriano. Adriano, queria que, assim como o Genuíno falou do Lício, né? Queria te escutar um pouco. E é importante para quem nos escuta, nós temos uma audiência jovem. Adriano Diogo foi deputado estadual em São Paulo por 12 anos, 3 mandatos. Estou certo nisso, Adriano? Tive a honra de, nos tempos de setorista na Alesp, cobrir o mandato do Adriano Diogo. Foi presidente da Comissão da Verdade no Estado. A Comissão da Verdade carregava o nome de Rubens Paiva. Em São Paulo, e foi a Comissão da Verdade em São Paulo foi responsável por um relatório histórico que desnudou diversos crimes, envolvimento de empresas no financiamento, no apoio à ditadura militar, foi também secretário do Verde Meio Ambiente. E aí eu queria te escutar um pouco, além de ter combatido durante todo o período a ditadura militar, né? Adriano, eu queria te escutar um pouco da tua experiência, o que você viu e o que depois você estudou e descobriu sobre Carlinhos Metralha. Bom, Carlinhos Metralha, eu o conheci em 1973, no DOPS. O Genuíno já estava saindo, indo para o presídio do hipódromo, estava preso, e nós estávamos chegando. Nós, os estudantes, nós chegamos em 3 presos no DOPS. O Idibal Piveta, o Irineu, camponês de Ribeirão Preto, e eu, Idibal Piveta, advogado. Chegaram à noite, Adriano? Chegamos à tarde. À noite não podia andar escolta. E nós fomos recebidos pelo Carlinhos Metralha, na carceragem do DOPS. E porque quem tinha sobrado lá no DOPS era o Fleury, que estava completamente decadente, bêbado, drogado, só vinha de fim de semana e importunar a gente, e o Metralha. O Metralha era uma espécie de braço direito do Fleury. Quando nós chegamos, nós fomos para uma cela que tinha um japonês que era um cara perseguido pelo Esquadrão da Morte. Não sabíamos nem direito o nome dele. Eles retiraram o japonês da nossa cela, mataram ele lá na frente, na Rua do Triunfo. Vocês só ouviam os gritos? Nós soubemos que eles tiraram e mataram o japonês do outro lado da rua, na Rua do Triunfo. Então, qual era o quadro quando nós chegamos lá? O Fleury e o Metralha, o Carlinhos Metralha, o Carlos Augusto, eles estavam chegando de Recife.
mais especificamente da Chácara São Bento, onde teve o massacre da Chácara São Bento, onde foi morta a Soledad Barret Wiedma, a Raichu, companheira do Ladislas Dalbor. E como é que nós soubemos de tudo isso? Na nossa cela tinha um jovem paraguaio, irmão da Soledad. Jorge Barreto Wiedma. Jorge Barret Wiedma. Um menino de 16 anos, que foi pego lá, que estava lá naquela... Eles tinham feito que nem uma comunidade hippie, assim, de artesanato, e ele não foi morto, ele trouxe. Quando ele estava aqui, muito assustado, muito jovem, muito magrinho, ele contou toda a história da Chácara São Bento. E quem fez a chacina foi o Cabo Anselmo, que era o companheiro, era infiltrado, lógico, nem sabia, era o companheiro da Soledad, o Carlinhos e o Fleury, matou todo mundo. E o Jorginho Wiedma era o único testemunho. E no corredor, à noite, porque agora tiraram aquele corredor lá do fundo do DOPS, passava na grade um sargento da Marinha chamado Edgar de Aquino Duarte. E o Edgar estava tanto tempo preso, guardado, que ele não tinha mais gengiva, ele tinha escorbuto. E ele vinha na grade e falava: o Anselmo é uma infiltração, ele é o responsável, ele passou para o outro lado, o Cabo Anselmo. Sim. Ele é o responsável pelo massacre da Chácara São Bento. E eu sou sargento da Marinha Edgar de Aquino Duarte, e eu estou aqui no corredor da morte, eu vou ser morto. Vou ser executado. E foi executado. Então, essa é a história de Carlos Augusto também. Por que ele tinha esse nome de Carlinho Metralha? Era tão ridículo que ele andava com uma capa preta e uma metralhadora pendurada pendurada numa tira, né? Então, esse é o Carlinho Metralha. E quem é esse Carlinho Metralha? Esse Carlinho Metralha é o cara que ia na Paulista, ele tinha um palanque na Paulista, na época dos Patos Amarelos, da derrubada da Dilma, ele tinha um palanque só para ele. Tem várias gravações na internet onde ele fala: eu sou Carlos Metralha, bereré, bereré. E sabe o que ele fez? Quando do negócio dos quartéis, lá dos acampamentos, ele montou uma barraca, outros militares e outros paramilitares, no fundo da Assembleia Legislativa, entre o quartel do 2º Exército e a Assembleia, e ele montou todo o acampamento da época da insurgência, né, da eleição e tal. Esse era o comandante do acampamento do Parque de Ibirapuera, atrás da Assembleia Legislativa. E Adriano, eu acho interessante completar aqui. Antes do Adriano chegar com os outros companheiros presos do DOPS, teve a prisão dos estudantes que estavam na missa do Alexandre Vanucci. E eu estava incomunicável na cela forte, juntamente com... Ao meu lado estava o Edgar Aquino Duarte, que o Adriano citou aqui. O militar. O militar. E foi lá que na outra cela estava o Jorge Wiedma, o jovem de 16 anos, irmão da Soledad, que o Edgar descobriu que o Anselmo era uma infiltração. Infiltrado. Ele ficou descobrindo, conversando com o Jorge Wiedma. E uma noite o Fleury chamou ele e disse que ele ia ser solto. Aí ele pediu, aí o Fleury disse: você não pode procurar a Comissão de Justiça e Paz, não pode procurar Dom Paulo nem advogado. Aí ele disse: eu quero que o meu ex-sócio, que era corretor da Bolsa de Valores, ele era o corretor, e a companheira do corretor, e eu faço questão de homenagear essa mulher, Maria, que está viva até hoje e presta uma grande solidariedade a todos os mortos desaparecidos e aos sobreviventes. Ele disse que tinha que ter o corretor para tirar ele da cadeia, para sair com o junto. Aí ele ficou a noite inteira lá, a gente achou que ele ia ser assassinado naquela noite, como fizeram com o Bacuri. E nós fizemos uma vigília. Depois chegou o Adriano, com mais esses companheiros no DOPS, aí foi quando eu fui pro hipódromo, que a gente conviveu lá. Ô Genuíno, você estava falando pra gente agora, queria dar continuidade nisso, sobre o teu processo de tortura, mas eu queria que você falasse, além disso, abrisse pra gente pra quem tá agora nos escutando, o que significa também para os familiares. A longa ausência de não saber onde essa pessoa está,
E o pós, né? Anos depois, como é que é a convivência com as imagens, com a memória da tortura? Olha, isso é uma outra história, até porque o Adriano conviveu muito bem com isso, presidindo a comissão da verdade Rubens Paiva, e ele pode colocar muitos fatos concretos da situação das famílias. Mas as famílias é uma outra história que eu acho que a gente, quando analisou a violência da ditadura, a gente analisou, claro, as vítimas mortas e desaparecidas. Existe um outro aspecto, que são os familiares que foram profundamente atingidos. Uma espécie de morte civil, porque esses familiares não tiveram o direito de ter certeza se os seus familiares estavam mortos. Eu convivi muito com isso. Uhum. Porque quando eu saí da prisão, depois de cumprir pena de 5 anos, eu fiz os primeiros contatos com as famílias de companheiros assassinados no Araguaia. E foi uma situação dramática. Você chegar para a família e dizer, olha, eu acho, eu não tenho prova, eu não vi. Só alguns que eu podia dizer que tinha visto cabeças cortadas, corpos decepados. É uma situação dramática, porque primeiro que a morte choca o ser humano. Agora, a morte que você não vê o corpo, choca mais ainda. Porque sempre vai ficar a esperança E agora de que... é interessante lembrar, essa saga das famílias tem um capítulo interessante. Quando foi aprovada a lei da anistia em 79, eles introduziram o conceito de crimes conexos. Crimes conexos era para anistiar sem inquérito, sem julgamento, os torturadores. Essa foi uma pendência. Na Constituinte, Igor, é importante explicar isso aqui, o crime de tortura, nós dizemos lá na lei que era imprescritível. Eles retiraram a palavra imprescritível. Retirando a palavra imprescritível, deu margem que o Supremo, numa decisão, a partir de uma provocação da OAB, considerou que a lei da anistia, os crimes eram imprescritíveis. Eram prescritíveis. E eu acho que essa decisão que está sendo colocada agora é um marco importante, porque, na verdade, você está resgatando o direito das famílias. Porque Claro. os mortos e desaparecidos estão tem atestado, tem documento, tem relato. Agora, e as famílias? Sim. Eu acho que essa é uma dívida com as famílias de mortos e desaparecidos. Lógico. E é muito importante, porque há os revolucionários que deram a vida e há a discussão das famílias desses revolucionários que deram a vida. E o filme Ainda Estou Aqui, eu acho que tem um papel importante, contribui muito importante. para ilustrar o que significa esse E muito importante também o filme A Anistia de 79, que mostra a saga de alguns companheiros, entre os quais o Bacuri, que foi assassinado depois de várias semanas de tortura. Claro. Que estava no DOPS, tiraram ele do DOPS e o pessoal fez um puta barulho. Eu digo Bacuri porque quando eu estava no DOPS do Fundão, a gente fez uma noite de vigília, porque achando que eles iam tirar o Edgar para assassinar. Você foi torturado nesse período dos 5 anos? Fui. Eu fui torturado principalmente no primeiro ano. No primeiro ano? No Como primeiro foi ano. isso? Ele foi torturado no quartel em Brasília. Ah, Ele Lá foi em para a sede Brasília, do PIC. No setor militar urbano tem o PIC, Pelotão de Investigações Criminais, que era o DOI-COD de lá. certo. E eu fiquei 1 ano incomunicável, 9 meses incomunicável, depois 3 meses aqui em São Paulo. Você lembra do rosto das sessões? Eu era torturado de capuz, sempre de capuz. Quando eu não fui identificado ainda, eu era torturado lá na mata como camponês. Depois que eu fui identificado com alvo de biúna, aí eu era torturado com capuz. E foi uma situação dramática, porque eu estava preso. Eu não sabia onde estava a guerrilha. Nem que eu quisesse, eu não sabia, porque o pessoal não tinha endereço. Mas o pior da tortura era ver companheiros assassinados, cabeças cortadas, corpos decepados. Isso foi durante mais ou menos um período que eu fiquei lá em Brasília, durante o ano de 83. Foi 72 até janeiro de 83. E você, Adriano, qual que é a tua... Eu queria Claro. fazer sujeito predicado de complemento. Por favor. Você perguntou das famílias, eu vou responder. O problema é que o Estado brasileiro não tem interesse em resgatar essas histórias. Desde que acabou a ditadura, o Genuíno está falando da anistia. Quando foi votada a anistia, a lei? 1979. Os militares meteram uma colher, puseram um adendo dizendo que eles estavam se auto-anistiando na mesma lei. A interpretação da lei da anistia de 1979 vige até hoje no Brasil. Então, qual é a realidade? Os governos brasileiros
não tem interesse de resgatar essa história. Inclusive os nossos governos, é bom deixar claro, não estou falando só dos outros, dos nossos governos. Entendeu? Claro. Você imagina que agora, este ano, foram corrigidos os atestados de óbito, que é a coisa mais elementar que tem no mundo. Colocar a causa-morte. Você sabe qual é a lei que vigia? Você fala do filme do Ainda Estou Aqui. Você lembra aquela cena que a dona Eunice Paiva entra no fórum e um cara dá um atestado de óbito para ela? O que era aquele atestado de óbito que ela recebeu naquela cena? Era um atestado de óbito frio, que era a lei do Fernando Henrique, mortos para efeito legal. Mas não tinha nenhum lugar onde o Rubens foi morto, nem por quem ele foi morto. Agora é que está sendo corrigido. Mas isso já se passaram 60 anos. Quando foi essa ADPF, que a OAB fez essa inquirição para o Supremo Tribunal Federal, para mudar a interpretação da lei da anistia, para que os torturadores pudessem ser processados e responsabilizados, o ministro Eros Grau deu um parecer contrário. E o ministro do governo Lula era o Jobim, que foi lá de... E essa questão está fechada até hoje. O que você está querendo dizer é que o Alexandre Moraes e o Flávio Dino, agora, passados 60 anos, vão tentar mudar a interpretação da lei da anistia, dizendo que os militares e todos os agentes de Estado que torturaram, mataram, podem ser processados. O único cara que foi processado no Brasil e condenado, do ponto de vista civil, foi o Ustra. Nenhum outro. Você vê, mesmo com o filme do Rubens Paiva, tendo essa repercussão que teve, e agora foram identificados os caras que mataram o Rubens, como mataram, por que jogaram ele no fundo do mar e tal. Esses caras foram identificados até agora, Fred Perdigão, toda essa turma, e ninguém foi processado. Ninguém. E eles continuam recebendo aposentadoria de militar, com promoções, com mérito, e eles viraram generais, isso e aquilo, e está tudo intacto. E, agora, bem, vocês só uma acham... informação, e quando no governo Sarney o Brasil assinou a Convenção Internacional contra a Tortura, criaram uma interpretação, foi a primeira vez do Supremo, que a Convenção Internacional que o Brasil assinava tinha que se ajustar às leis brasileiras. Mesmo o Brasil assinando a Convenção Internacional contra a Tortura. Tá. Então, essa é uma pendência da democracia brasileira. A democracia brasileira não está estabilizada, não está solidificada. É uma pendência que está em aberto. E você acha, Genuíno, que o STF, com essa carga toda, emocional, política, ano eleitoral, tudo que nós podemos trazer dos últimos 60 anos... e etc. Vocês acham que a força, que o STF vai ter a coragem de pautar? Já teve, claro, mas vai ter a coragem... O Xandão e o Flávio Dino só estão na linha de fogo porque eles condenaram os militares no 8 de janeiro, essa tentativa de golpe, e eles estão com o olho no passado. Claro. É por isso que eles estão visados. É por isso que eles estão visados. Porque o nosso... Mas não são só os dois, Adriano. O plenário, o STF, vai ter coragem de condenar? Tudo na vida tem sujeito, predicado e complemento. Quem está com sangue nos olhos para fazer isso é o Xandão. Porque o Xandão, que era um cara de uma origem ultraconservadora daqui de São Paulo, ele aprendeu na marra do que os caras são capazes de fazer. É verdade. Esse aqui entende tudo desse assunto que eu vou falar. Por exemplo, o que são os kids pretos? Sim. É alguma bala toff? Não, o kid preto é um paraquedista. Onde o cara paraquedista entra? Por Agulhas Negras. Depois onde ele vai? Para Brasília. E onde ele termina a carreira dele é em Brasília? Não. Ele termina na Escola da Contra-Insurgência de Manaus, onde forma aqueles caras Rambo, que andam em Cabo de Aço, Pântano, que viram mercenários internacionais para qualquer intervenção no mundo a serviço da CIA. Você acha que não deu tempo, depois da ditadura, de mudar o currículo dos kids pretos?
E quem são os Kids Pretos? Os caras que estavam preparados para matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o uma Xandão. prova, viu, Igor, disso que o Adriano está falando, é o que a gente viu ontem. Uma liderança, ex-governador, candidato a presidente da República, Sim. diz que a primeira ação dele, se for eleito, é anistiar os golpistas. E ele tem a ousadia de citar Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, em 55, anistiou os militares daquele levante de Aragaça e Jacareacanga. Os militares que foram anistiados foram os que deram o golpe em 64. O mais famoso era o Burnier, que foi citado naquela tentativa paraquedista, aquela tentativa de incendiar o Rio de Janeiro com aquelas centrais de gás. Esse é o problema. Então, veja bem, o que eles estão querendo agora? A dosimetria é uma anistia envergonhada. Eles estão assumindo o compromisso de anistiar depois da eleição. É o golpe continuado. A República tem 15 tentativas de golpe e um vitorioso, que foi 64. E o de 23 é uma história não encerrada. Essa decisão do Supremo vai ser um ponto importante na discussão da justiça e da reparação. Coisa que o Brasil tem uma pendência. Por exemplo, o povo argentino enfrenta um governo de extrema-direita fascista. Certo. Mas você não vê a atuação política das Forças Armadas, porque lá houve julgamentos. Por que tinha 1 milhão na rua a semana passada? É 24. Nunca mais. Nunca mais. Então nós temos um problema da democracia Não, e há um brasileira. envolvimento da sociedade, né? Claro. Clube de futebol, Olha, artistas eu nas acho, ruas. viu, que a gente tem uma dívida com o país. Eu digo a gente, principalmente o meu partido. Nós não incentivamos, não impulsionamos uma consciência democrática do povo brasileiro. Claro. Quando você vê 33% da população achar que o homem não foi à Lua, isso é consequência do negacionismo. Uhum. É consequência da invisibilidade. Quer dizer, a politização, a conscientização é uma tarefa de governo e de partido. E eu acho que nós priorizamos a questão social, priorizamos a questão econômica e não priorizamos a questão política e institucional, entre as quais se situa a questão da anistia. Claro. Me permite só contextualizar um rápido glossário. O Genuíno falava aqui do governador que será candidato a presidente, Ronaldo Caiado, do PSD. Foi ele quem disse que pretende, no primeiro dia, conduzir a lei, ainda usou lei, de anistia geral e restrita. O Adriano falou aqui sobre o Fleury algumas vezes, é o delegado Sérgio Fleury, que comandou o DOPS. Sérgio Paranhos Fleury, que comandou o DOPS por algum chefe do tempo. Esquadrão da Morte. Nós estamos aqui hoje, essa edição especial do 3x4, lembrando com respeito à memória dos 62 anos do golpe militar de 1964. Há um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, provocado pelo ministro Alexandre de Moraes, relatado por Flávio Dino, de Lício Augusto Ribeiro Maciel, que atuou na linha de frente da repressão à guerrilha do Araguaia, e de Carlos Alberto Augusto, conhecido pela alcunha de Carlinhos Metralha. Esse atuou especialmente em São Paulo. Ambos torturadores e assassinos, comprovados por documentos e relatos de diversas vítimas e familiares, testemunhas dos crimes que cometeram. E o julgamento dos dois pode levar à condenação, não à condenação, mas à possibilidade de que outros torturadores sejam alcançados por força da lei, pois seus crimes são imprescritíveis pela lei brasileira. Mas há um entendimento de que a lei de anistia os alcança. O que neste momento se discute no STF é se a lei de anistia deve alcançar esses crimes que pela lei brasileira eles são imprescritíveis. Caso percam, os militares têm um problema para enfrentar pela frente. E aí, se me permite... Essa palavrinha imprescritível foi objeto de uma intensa disputa na Assembleia Nacional Constituinte. Nós colocamos lá imprescritível, e eles suprimiram a palavra imprescritível. Então pronto, aí ainda puseram a tutela da nação, ainda puseram um artigo que eles são a tutela da nação. Que é o artigo 142. Aí vocês me abriram uma porta aqui pra gente entrar num tema que é discutir um pouco a lei de anistia.
Nesse primeiro momento, eu queria entender de vocês dois, que foram atores dessa discussão, essa ideia que se propagou depois de anistia recíproca. Então, anistiou os militares, mas anistiou também parte da esquerda que estava na rua, que estava no campo, que atuou na resistência Estava à preso ditadura. no exílio. Que estava preso no exílio. Estava morta, estava Essa desaparecida. ideia que se consagrou no Brasil de anistia recíproca, ela não faz um mal terrível pro debate pós-anistia? responder? Claro, Adriano, por favor. O Genuíno foi constituinte, ele tem um acervo de argumentos que eu vou tentar te explicar. Uhum. Você sabe por que foi implantada a Comissão Nacional da Verdade? Por favor, por quê? Porque o Brasil foi condenado. Não é que um dia o Estado brasileiro, o governo brasileiro falou: vamos implantar a Comissão da Verdade, porque nós estamos querendo saber. Não! A Comissão Nacional da Verdade, o projeto de lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, só foi enviado para o Congresso Nacional porque o Brasil foi condenado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, tradução Guerrilha do Araguaia. Então, para você entender como funciona a máquina por dentro, a lei da anistia foi aprovada por maioria, sendo que 1/3 do Congresso era constituído de senadores biônicos. Os militares estavam nas mesas dos deputados e senadores, porque era o Congresso, controlando o voto. E aí eles enfiaram uma emenda, um substitutivo dessa reciprocidade da anistia. Então, a lei que foi aprovada não tinha nada a ver com isso. Aí eles enfiaram um jabuti e puseram essa reciprocidade. Explica melhor você isso aí para ele. Essa reciprocidade foi constitucionalizada na lei da anistia, porque no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 9º, se ampliou a lei da anistia para os militares, com indenizações, com proposta de reparação para as famílias. Na questão da tortura, houve a grande disputa do artigo 5º, que diz: a tortura não tem anistia, não tem anistia e é crime considerado crime hediondo. E nós colocamos, é imprescritível. A palavra imprescritível foi objeto de uma disputa de plenário, em que o Centrão da época retirou a palavra imprescritível. Por isso que quando a ação da OAB vai para o Supremo, com base nesse argumento, advoga e decide que o crime estava prescrito. O que está acontecendo agora é uma interpretação a partir da provocação do Alexandre de Moraes com a relatoria do Flavinho de que há crime continuado. O desaparecimento é considerado crime continuado. Sendo crime continuado, o conceito de desaparecimento como crime continuado não está protegido pela lei da anistia, que tem, de acordo com o Código Penal, a prescritibilidade de 30 anos. Não é isso, Adriano? E agora eu vou te falar na política, Certo. olhando no olho. Desde 89, que foi eleito, porque quem foi o presidente da República eleito depois da campanha das diretas? O candidato era o Tancredo. Sim. O Tancredo morreu. Ele não foi eleito. E a ditadura enfiou o Sarney. Uhum. E qual foi o primeiro compromisso do Sarney? Porque os militares já interpretaram que mesmo a chapa não tendo sido eleita, Tancredo não foi eleito presidente, morreu, mas eles empossaram o Sarney, que era o vice, que era o presidente da Arena. E qual foi o primeiro compromisso que Sarney fez? O Tancredo, em vida. Foi uma comissão de mortos de familiares lá, com a dona Maria Augusta Capistrano, conversar com o Tancredo, vivo. O Tancredo falou: para mim, a lei da anistia tem que ser recíproca. Se eu for presidente, eu vou fazer a reciprocidade. Não vou mudar a lei. Não vou mudar o entendimento da lei. Entrou Sarney, porque foram os militares que fizeram essa jogada, para o Sarney poder empossar, mesmo não ter sido eleito. Chegaram no Sarney e falou: vai mexer na lei da anistia? De jeito nenhum. Por isso que quando a Constituinte mexeu, tanto no artigo 5º como no artigo 142, e nós fomos derrotados,
nós conseguimos, na primeira versão do substituto da Comissão de Sistematização, retirava a tutela militar do artigo 142. O general Leônidas, que era o fiador deste grande acordão, com Tancredo, Fernando Henrique Cardoso, esse acordão que envolvia o Sarney, desse relato Adriano, ele fez um pronunciamento de que a Constituinte estaria eliminando o papel das Forças Armadas. Estava desrespeitando o acordo feito na campanha do Colégio Eleitoral para eleger Tancredo. E o Ulisses Guimarães era presidente da Constituinte e ele foi perguntado: você não teme uma junta militar? E aí o Ulisses proclamou aquela frase célebre: junta de 3 patetas. Foi um momento de crise da Assembleia Nacional Constituinte. O próprio general Leônidas disse, está publicado, ganhamos todas as propostas das Forças Armadas da Constituinte. Da anistia ao artigo 142 da concepção de segurança pública. Portanto, é um problema democrático essa questão da tutela militar, a questão da reparação e da justiça, a questão dos riscos de golpe. E quando você vê, volto a dizer, quando você vê um candidato dizendo que vai anistiar golpistas, é a velha tese: passar o pano na cabeça, ajeitar para que nada mude com radicalidade. E eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente é como fazer uma reforma política institucional de maneira estrutural, de maneira profunda, que trate dessa questão no Congresso, no Poder Executivo e no Judiciário. Adriano quer falar? Vou só dar um recado, Adriano. Rapidinho, vou dar um recado e volto direto contigo, tá? Olha, nós já estamos... Estou vendo aqui o recado da Adengel dizendo que tortura é um crime que não deve prescrever. Eu estou vendo também a Macris mandando um salve para os dois e dizendo que sim, deveria ser imprescritível e severamente punido. Participe. Olha, estou vendo também o Conan Almeida. Quando penso que já vem tudo, tem mais em relação ao relato de vocês. Tem aqui também mais um depoimento, perguntando se vai ser gravado e fica para assistir depois com calma. Olha, Dengel, está ao vivo, mas é gravado. Você pode assistir depois no YouTube, pode assistir depois no Spotify. Ele fica lá registrado. Vocês podem deixar comentários, temos alguns comentários aqui, eu vou lendo durante o programa. E aproveito para dizer que se você consome, se você acompanha o jornalismo feito pelo Brasil de Fato, pela equipe do Brasil de Fato, nos apoie. Nós temos no ar a campanha Apoia-se, então você pode acessar apoia.se/Brasil de Fato. Quem apoia a comunicação popular leva brindes aqui do Brasil de Fato e também você também pode fazer um Pix direto, quer fugir da burocracia, quer fazer uma contribuição rápida, você pode fazer um Pix para doi@brasildefato.com.br. Contribua com o jornalismo alternativo. Adriano, Diogo, você queria falar, por favor? Eu quero falar. Vamos fazer a linha do tempo. Certo. Gosto disso, Adriano. A linha anistia 79. Certo? Aí, qual é o próximo passo? Campanha das diretas já. Emenda Dante de Oliveira. O que tinha na campanha das... A emenda Dante de Oliveira já é 1984, 83, né? 84. Não, eu tô caminhando. Porque vem Montoro, os 3 governadores, certo, né? Montoro, Tancredo e Brizola. Campanha Arraes, 4. Arraes, campanha das diretas já. O que tinha as diretas já? Punição aos torturadores. O Tancredo entra, acaba a campanha de rua, acaba a direta já, vai para o colégio eleitoral. Afunilou o colégio eleitoral. Qual era a questão central? Vai punir torturador ou não? Não. Adriano, só um deduzinho para fortalecer teu argumento. Eu estava no palanque das diretas, ao lado do Tancredo, do Lula e do meu amigo Ayrton Soares, que me levou lá na Cinelândia. Quando o Tancredo viu 1 milhão de pessoas, ele chegou para o doutor Ulisses e disse: Ulisses, se a emenda não passar no colégio eleitoral, o que ele vai fazer com esse 1 milhão? Não cabe no colégio eleitoral. Agora, então o que vocês dois estão me dizendo aqui... Eu estou só fortalecendo o argumento do Adriano. O que vocês dois estão me dizendo aqui é que, ao contrário do que uma fatia passou para a história, ao contrário do que se fala de que a esquerda teria concordado com essa lei de anistia recíproca, na verdade, nós vimos esse maldito centrão atuando novamente. Claro, não é verdade. Não passo o pano. Eu não vou passar o pano. Porque
Quem foi para disputa direta? Lula 89 e Collor. Qual era o compromisso do Collor? Anistia. Com os militares não se mexe. Bom, aí veio o Fernando Henrique. Qual foi o Antes compromisso? do Fernando Henrique Cardoso, a Globo editou aquele debate famoso do segundo turno. É, E facilitou para ganhar o a eleição do Collor. Collor. Aí veio o Itamar. Itamar, né? Preparou o Plano Real. Mineirinho. Aí veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique, e aí? Não, eu vou fazer a lei dos atestados de óbito para efeito legal. Mas na anistia, na interpretação da anistia não se mexe. Veio outro Fernando Henrique. Nisso não se mexe. Aí vem o Lula de novo. Nisso não se mexe. E nisso não se mexe. E não se mexeu até hoje. É tanto que a Comissão de Mortos Desaparecidos, a Comissão da Verdade, foi criada no governo Lula, no final do governo Lula 2, para ser instalado no governo Dilma. Você sabe como é que foi instalada a Comissão da Verdade? Lá em Brasília não passava nem matando. Ela reuniu 5 ex-presidentes. A Vera Paiva pegou um discurso, foi para Brasília na aprovação da lei da anistia. Não aprovou nada. Você sabe por que a Comissão de São Paulo tinha o nome Rubens Paiva? Vou te contar. Nunca contei em público. A Veroca voltou de Brasília com o discurso dela embaixo do braço. A Miriam Leitão fez uma edição nacional da morte do Rubens Paiva e nós pedimos autorização lá em Brasília, fizemos uma lei estadual e criamos a Comissão Rubens Paiva antes da nacional. E todo mundo veio na nossa cabeça falar: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Os militares instalou a comissão e o Paulo Sérgio Pinheiro chegou para nós no auditório da imprensa oficial e falou: pode instalar a Comissão Estadual Rubens Paiva, mas vocês não mexam com a questão dos desaparecidos, vocês não mexam com a Embaixada Americana e não mexam com o papel da Fiesp. Nós falamos: sim, senhor. Voltamos para a Assembleia e fizemos exatamente ao contrário do que ele pediu. Agora, é importante deixar claro uma coisa, que fortalece o argumento do Adriano. Quando nós saímos da cadeia, alguns anistiados, outros cumpriram pena, como no meu caso, e o pessoal veio do exílio, a nossa inserção no quadro político era numa postura defensiva. Por quê? Porque havia o clima de conciliação nacional. Isso dentro do Congresso já, Genuíno? Dentro do Congresso, e nas ruas, nos movimentos sociais, nos movimentos políticos. Claro, muito fresco ainda na memória. Mas a presença da gente nos lugares, por exemplo, Comitê de Solidariedade à Greve aceitava, Comitê Brasileiro de Anistia, Movimento Feminino pela Anistia da grande Terezinha Zerbini. A gente ficava isolado. E quando a gente defendia punição aos torturadores, anistia ampla, geral e restrita, a grande mídia dizia que a gente estava perturbando a transição democrática pelo alto. Esquece isso aí, né? Vinha do lema: transição lenta, gradual e segura do governo Gás. Agora, Genuíno, eu tô escutando vocês dois falando sobre fazendo essa linha do tempo, né? E é impressionante como o lobby dos militares em Brasília é muito forte, porque você tem o Adriano falou aqui, fez a linha do tempo conosco. Fernando Henrique Cardoso, perseguido na ditadura e caçado. Minha memória não tá errada, não, né? Caçado na ditadura. Era deputado, teve seu mandato caçado. Professor da USP, não. Fernando Henrique Cardoso professor da USP, ele não era parlamentar. Como professor da USP. O Mário Covas é que foi caçado. Mário Covas foi caçado. Lula preso na ditadura. Dilma presa e torturada na ditadura. E ainda assim, nós estamos falando de quase 30 anos de governos democráticos sem que se tenha conseguido se aproximar da ideia de se punir os militares, os crimes cometidos pelos militares. Vamos olhar no seu olho. E de todos. Por que você acha que o Genuíno foi banido da política? Por quê? Porque insistia nesse tema, Adriano? Porque ele é um cara de esquerda. Porque a Comissão Nacional. Você viu a Dilma? Qual a promoção que ela teve por instalar a Comissão Nacional da Verdade? Sim. Ela foi destituída e mandaram ela para a China. Se tivesse um lugar mais longe no planeta para mandariam ela. Porque ela era considerada uma louca. Uma louca. Agora, entendeu? Porque a Comissão Nacional da Verdade, deixa eu fazer um comercialzinho aqui. Aconteceu o seguinte, ela desencadeou um processo tão espetacular que nem nós sabíamos
que não tinha um Estado, uma prefeitura, um sindicato, uma Câmara Municipal que nem criou o Centro de Memória da Ditadura. E se hoje, ó, que eu vou falar, se hoje houve o julgamento dos militares golpistas, dessa intentona, bereré, foi porque o setor mais jovem da sociedade foi revisitar a ditadura e falou ditadura nunca mais. Agora eu tenho uma dúvida contigo, Adriano. É. O Fernando Henrique Cardoso, eu já era um repórter cobrindo a Lesp. Fernando Henrique Cardoso foi escutado na comissão da Verdade. Estadual não, foi na Nacional. Porque nós fazíamos o piso da Nacional. Uhum. Quando a Nacional foi instalada, fizeram lá em Brasília, era a comissão que tinha mais recurso, mais dinheiro, mais pesquisador, mas não tinha política, né? E o primeiro coordenador... Vocês emprestavam... Aí o que acontece? O primeiro coordenador era contra a audiência pública, contra isso, uma briga. Quem era o primeiro coordenador? Paulo Sérgio Pinheiro. Eita. Aí, então, um grande professor. Claro. Vamos respeitar. Aí, quando a Rosinha Cardoso, a advogada, percebeu que aquilo lá não girava, ela veio para nós e falou assim, como vamos fazer? Nós falamos, tem o prédio do Banco do Brasil, na Rua Augusta com a Paulista, na Avenida Paulista com a Augusta, que tem uma sala lá do governo federal. Instala a sede da Comissão Nacional da Verdade transitória aqui em São Paulo, no prédio. Para fazer o link. Aí eles vinham para a Assembleia e nós fazíamos as audiências ao vivo. Por quê? A TV Assembleia, ela tinha um monte de tempo disponível, que era a cultura que fazia. Então o Jorge Machado, que era o diretor da TV Assembleia, deu todo o tempo livre do sinal, que não era usado para o plenário nem para a comissão, para nós fazermos as sessões. E articulou com a TV Câmara de São Paulo, então nós fazíamos todas as audiências ao vivo, a cores, até de madrugada. Mas deixa... Agora tem um problema aí. Só tirar uma dúvida, Genuíno, rapidinho. Eu queria queria saber de você, Adriano. Você me contou a história aqui quando a gente não tava, de quando o próprio Carlinhos Metralha invadiu uma audiência da comissão. Eu queria lembrar, eu queria que, se possível, o senhor nos ajudasse com depoimentos que marcou a trajetória do senhor à frente da Comissão da Verdade, histórias como essa. Vou te contar. Claro. Tome o tempo que precisa. Quer água? Um amigo dele. Nós começamos a fazer o livro Infância Roubada. Sim. Das crianças que foram sequestradas na ditadura. Então, dos jovens, das crianças, eu tinha um amigo chamado, lá na Maria Antônia, quando eu era secundarista, eu tinha um amigo do PCdoB que chamava Antônio Ribas, que foi lá para Araguaia com ele. E o irmão, Dalmo Ribas, veio depor. Era uma sexta-feira à tarde. Aí, véspera de feriado. O Dalmo chegou lá e falou, o Dalmo contando toda a história da família Ribas, dele, dos irmãos. Eu falei, você que é o grande cabeça da família, como é que teu irmão foi lá para o Araguaia, morreu, não voltou nunca mais, e você está aqui dando entrevista, como é que você resolve? Porque a gente ia a fundo, né, nas histórias das famílias. Porque o Antônio Ribas, que foi companheiro dele, era muito jovem. Aí o presidente da União Paulista dos Estudantes. Secundarista. 13 em Ubiúna. Daqueles 4 que foi transferido para o quartel. O único secundarista que foi para Ubiúna. Bom, aí o Dalmo Ribas falou, não tem problema, Adriano. Eu virei um médium, um espírita, e eu converso com meu irmão todo dia. Eu me resolvo. Quer conversar com ele? Sexta-feira à tarde, só nós naquela assembleia, ao vivo, ele começou a cantar um ponto... e chamar o irmão, e cantava e falava com o irmão, e ele falava, eu tô aqui com o Mug, lembra do Mug? Agora, eu queria fazer uma homenagem ao Dalmo. Eu vou fazer uma homenagem ao Dalmo, porque é muito amigo dele, do irmão dele. Que dividiu o Araguaia com e ele faleceu há 6 meses atrás. O Dalmo Ribas. O Dalmo Ribas era uma pessoa que a gente convivia muito. Mas deixa eu acabar a história folclórica, depois você fala a sorte sóbria. Bom, aí eu comecei a passar mal, incorporei, suando. E a minha boca tremia. Aí a minha companheira chegou e falou, Adriano... O filho do Dalmo se chama Daniel Araguaia, é piloto
De voo internacional, de aeronave. aeronave. Aí a minha companheira falou, meu, você tá verde, vambora, porra, sexta-feira não tem nem polícia mais aqui, e nós lá depondo. Bom, resultado, eu fui pra casa, ela falou, não, vamos passear. Aí fui pra casa, fiquei 3 dias dormindo, suando, até desincorporar, e quando acabou esse transe, essa coisa, a minha boca aqui não parava de tremer. Aham. Eu liguei para um médico, neurologista, Dr. Dagoberto, falei, ó, ele falou, meu, você ficou tão emocionado que você teve um mini AVC. Você tem que vir aqui imediatamente, porque você passou muito mal e todos esses sintomas você quase teve um aneurisma. Então, essa é uma história Claro. que tem Impressionante. tantas histórias, tantas histórias. Eu não podia deixar de relatar, viu? Eu fiz o contato com as famílias dos copeiros que tombaram no Araguaia, porque eu conhecia alguns desses copeiros e copeiras. E eu tive com a família da Helenira, tá certo? Que eram várias mulheres e irmãs dela, que não tinha. O pai dela era um médico, o doutor Rezende, lá de Assis. Tive com a família da Sueli, também, marcante, a Sueli Omiko Kanayama. E a mãe da Sueli demorou a marcar o contato comigo. E eu fui lá um dia que os filhos e o marido não estavam lá porque eles eram muito reacionários. Aí ela perguntou para mim, conta-se que minha filha é prostituta. É verdade? Eu disse, não é verdade. Segundo, você acha que ela lutou no Araguaia e morreu? Eu estou dando aqui meu depoimento. Aí ela disse, você acha que ela morreu feliz? Eu disse, sim. Aí ela disse, o assunto está encerrado para mim. Quer dizer, essa discussão da decisão do Supremo é principalmente para as famílias. As famílias merecem uma reparação, porque parte da vida das famílias está no desaparecimento dos seus familiares. Claro. Por isso que eu acho que é importante esse debate. E quando a gente fala desse debate, Igor, não é olhar o passado parado no tempo, é olhar o passado trazendo para o presente e para o futuro, porque é um problema de justiça e reparação para as famílias. Uhum. E essa questão das famílias é fundamental. Claro. Eu vi a família do Ribas, a família da Sueli, a família dos companheiros que tombaram aqui na guerrilha urbana. Você tem um conjunto. Eu estava lá no ato, lá com o Adriano, no dia que entregaram os atestados, as pessoas era como se estivessem se encontrando. Era uma simbologia muito forte. Então isso é uma questão humana. Uma questão humana. Nós estamos chegando no final do programa. Infelizmente, eu devia ter pedido à nossa diretora Camila Salmásio mais 1 hora para falar disso aqui com vocês. Tem mais coisa para falar. Tem Você muito me mais. permite Eu mais só um minuto falar da Sueli? um minutinho só, Adriano. Queria só fazer uma justiça aqui de minha parte de jornalista, que o livro que eu tenho até hoje, tá? O Infância Roubada, ele é coordenado pela jornalista Tatiana Merlino, que foi muito importante, né, Adriano, ali na comissão. Ela foi a redatora. A redatora do livro. O livro A coordenação, ela fez a redação. A redação. A coordenação foi nossa. E o livro ele é impressionante. Ele é um resgate, tem fotos, tem depoimentos de familiares, pessoas que eram crianças na época, né? Mas nós estamos caminhando para o final. Eu queria aqui, vou começar contigo, Adriano, uma consideração final, por favor. Encaminhando para você uma pergunta. Nós vimos, eu queria te escutar sobre as experiências de tortura que vocês viveram. Moldou de alguma forma o jeito que vocês passaram a enxergar a luta por direitos humanos e a forma como vocês passaram a enxergar a maneira que o Estado atua. Eu me lembro muito da atuação da Alesp na época dos crimes de maio de 2006 e a forma como a polícia e o Estado de São Paulo, na época governado por Geraldo Alckmin, correram para adotar métodos de ocultação de cadáver e de dados e informações. Então, essas experiências moldaram o teu jeito de levar a vida dali para frente? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Um dos motivos pelos quais eu tô exilado da política institucional é porque eu fiquei 3 anos mergulhado na Comissão da Verdade. Porque quando você vai preso... Quando que eu fui preso? Fui preso em março. Dia 19 de março de 1973. Cheguei lá na hora do almoço. A hora que eu cheguei, meu colega de faculdade, Alexandre Vanucci, estava acabando de... Ele mataram naquela hora, estava matando, ele entrou na quinta, morreu no sábado na hora do almoço.
Me lembro como se fosse hoje, dia de aniversário do meu pai, dia de São José. Quando eu cheguei, o Ustra estava tão nervoso, eu estava de capuz, né? Eles me pegaram em casa, através de um carro da Folha de São Paulo. Eu cheguei lá, o Ustra tirou o meu capuz, eu estava só de cueca, eu estava me trocando para ir para a USP. O Ustra me pôs um revólver na cabeça e falou, você sabe o que é isso aqui, Adriano? Falei, não tenho a mínima ideia. Ele falou, é um Magnum 45, uma arma militar. Vou estourar seus miolos. Falei, tá bom. Aí ele se afastou, encostou um militar do meu lado, o carcereiro, o Peninha. Eu falei, meu, cadê o Alexandre? Ele falou, meu, o cara tá estribuchando em sangue, lá na cela forte. Tá saindo, ele teve uma hemorragia, tá saindo sangue pela boca. Tinha feito uma cirurgia de apêndice. De apêndice, é. Ele tá estribuchando em sangue. Bom, eu tô fazendo essa introdução para você, porque nós temos um outro jeito de ver o mundo. Nós temos outro jeito. Nós temos um outro jeito de ver a FEBEM, a Fundação Casa. Nós temos um outro jeito de ver os presídios. Nós temos um outro... Nós ficamos 2 presos no presídio de Hipódromo. O governador agora quer derrubar o prédio do presídio de Hipódromo. Quando nós chegamos lá, o Idibal Piveta, porra, até não esquecemos dele, foi junto com a gente. Ele montou um escritório de advocacia para regularizar a situação dos presos. O que eu acho da nossa democracia hoje? Que toda essa experiência advinda da ditadura foi jogada no lixo. Por isso é que nós estamos tão fragilizados. Por que na Argentina os caras põem 1 milhão de pessoas no dia 24? Porque eles são melhores que nós? Não. Porque o marco fundante do processo civilizatório na Argentina é o fim da ditadura. Eles unificam todas as forças. Aqui, você é proibido de descomemorar o golpe. Genuíno. Então, obrigado, Adriano, mais uma vez. Te agradeço muitíssimo. Tô em débito, porque eu acho que esse programa devia ter mais 1 hora aqui pra escutá-lo. Então, deixo... a dupla é maravilhosa. Eu já deixo aqui o convite. Vamos voltar a falar sobre isso aqui no Brasil de Fato. Genuíno, uma mensagem tua, considerações finais. Olha, a tortura é uma coação física, violenta, psicológica, em que você coloca a vida no fio da navalha. Você negocia a tua vida no pau de arara, na cadeira do dragão, no choque elétrico, no afogamento. E você descobre que o ser humano tem uma capacidade enorme de enfrentar aquilo ali. E quando você enfrenta, você se torna um vitorioso. Por isso que para mim foi muito importante confiar no ser humano. Confiar na capacidade de homens e mulheres de transformarem o mundo, porque eles enfrentam a barbárie no limite máximo. A tortura é tão bárbara que o torturador não quer ver tua cara. Não é só para ele se esconder. O Adriano sabe que muitas companheiras, inclusive, que foram estupradas, diziam, tira o capuz. Tem coragem de olhar no olho. Não tinha coragem de olhar no olho. Porque a tortura, inclusive, dentro da tropa, ela é escondida. Porque a tortura quebra a lógica da estética militar. Então eu acho que é importante. Quando a gente fala a criminalização da tortura, é humanismo, é a civilização. Não é por acaso que a Convenção de Genebra considera a tortura como crime contra a humanidade. O que está acontecendo hoje no mundo, em Gaza, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo por aí afora, nas cadeias, em El Salvador, no Chile, agora no Equador, é a barbárie, é a violência sem pudor. E eu acho que vale a pena a gente colocar essa bandeira como central. A luta pelos direitos humanos é uma bandeira revolucionária. Maravilha. Adriano, estou sendo pressionado por um recado final seu, uma mensagem sua final para a gente se despedir aqui. Eu quero dizer que a ditadura não acabou e que a mesma linha dos militares que deram o golpe está de volta no Brasil, com apoio internacional. Na nossa época, o apoio era dos Estados Unidos, da Guerra Fria, veio através da Embaixada Americana que derrubou João Goulart e depois deu o golpe e ficou 21 anos. A mesma escola o Trump está implantando e o Bolsonaro e o grupo dele é o seguidor. Bom,
De minha parte, vamos ficando por aqui. Eu vou mandar, olha, no chat tem recado do Joaquim, do Juan, Seu Viver. Um abraço para todos. Na próxima leremos os recados. De minha parte, deixo aqui uma homenagem aos dois. Se eu posso professar a minha fé política, é graças a homens como Adriano Diogo e José Genuíno, que há muito tempo atrás deram a sua vida na luta para que esse país tivesse democracia novamente. Fica aqui meu abraço. Ditadura nunca mais. Eu conheci o Adriano na clandestinidade de São Paulo e depois eu reencontramos no hipódromo. O Genuíno chegou do Ceará, ele foi pra USP. Eu fui no dia que ele chegou em São Paulo. E me arranjou um casaco por causa do frio. É isso. Então pronto, fica aqui nosso abraço aos dois. Ditadura nunca mais. E até a próxima. 3x4 fica por aqui.